um pouquinho, tá? Vou voltar um pouquinho, senão eu não vou ter a gravação, gente, desculpa. Eu comecei a aula e não gravei. Acho que agora está gravando, deixa eu ver um pouquinho. Então, vamos, espera só um pouquinho. Eu vou voltar aqui, e Marcelo. Então, vou voltar aqui, fazer um resuminho bem rapidinho, tá? Para poder ficar registrado. Então, essa nosso segundo momento da aula, né, sessão 3, falamos sobre índice de endividamento, falaremos, né, eu já falei, porque eu esqueci de gravar, mas vamos lá. Vamos continuar a falar dos índices, né, nesse caso, vamos falar sobre os de endividamento e rentabilidade, já apresentei os de endividamento, né, as suas fontes de financiamento, então vamos então falar de financiamento, falar dos passivos, então falar dos passivos, os índices que nós vamos ver aqui basicamente focam neles. Tá? Trouxemos aqui o jargão, o que é o jargão de alavancagem financeira, né, que isso representa. Quando eu digo que uma empresa é muito alavancada, eu digo que ela está muito endividada, ou que ela tem a chance de se tornar insolvente, a chance dela se tornar insolvente é grande. E aí entrei nos índices de endividamento, falei sobre a relação do capital de terceiro em relação ao capital próprio, né, onde a gente considera como capital próprio o patrimônio líquido, e aí a gente obtém esse primeiro índice de endividamento. Tá? Tem lá a interpretação feita. Aí vimos o segundo, que é a relação de capital de terceiro em relação ao passivo total. Agora, a nossa referência não é mais o patrimônio líquido, e sim o passivo total. O passivo exigível, né, que considera o circulante e o não circulante, e aí a gente obtém um índice que pode ser interpretado dessa outra maneira. E aí falamos sobre os passivos, que eles podem ser divididos, né, dentro dessa questão do contexto de endividamento, como oneroso ou não oneroso. Oneroso é aquilo que gera título de juro ou encargos quaisquer, tá? E os não onerosos são ditos que assim, não geram despesas financeiras, né? Que eu acho até um termo, assim, uma frase meio estranha, quando a gente está dentro de uma gestão financeira. E aí a gente entra nos índices de rentabilidade. Eu disse para vocês, eu estou dizendo novamente que vamos apresentar 3. Margem de lucro bruto, margem de lucro operacional e margem de lucro líquido. Tá? Margem bruta, né, lucro bruto, vai medir a porcentagem que vai ficar, né, para a empresa, né, então é lucro, né, para cada R$1, aqui eu estou usando moeda, né, a nossa moeda brasileira, acho que eu acabei colocando, acho não, coloquei, né, das vendas, né, em relação às vendas. Isso vai considerando que vai ter desconto, né, de custo, tá? E aí esse índice é calculado com essa matemática aqui, tá? Lucro bruto sobre receitas de vendas, como eu disse e estou dizendo, para medir uma porcentagem, a gente multiplica isso por 100, que é o que está faltando aí, tá? Lucro operacional, o que é esse índice? Ele mede porcentagem que vai ficar para a empresa, para cada R$1 ou uma unidade monetária das vendas, né? Nisso, as vendas descontando custos, despesas e despesas operacionais, tá? É uma forma de medir eficiência, tá? De gestão, né? Para saber se eu estou tendo bastante lucro ou não. Então, é meio um olhar para o lucro. Se o lucro está grande, é porque eu estou gerindo bem os negócios. Se não, é porque eu preciso melhorar. Isso é o que chama de margem operacional, né? Lucro operacional. Então, eu vou ter que olhar nos meus relatórios, né? De balanço ou DRE e resgatar as informações, né? De lucro operacional, de receitas, e aí obter esse índice. Seguinte, lucro líquido, né? Margem de lucro líquido, né? Lucro líquido. Não, aqui eu quis colocar da margem líquida, mas é do lucro líquido. Vai medir porcentagem também. Então, tudo aqui a gente vai multiplicar por 100, tá? É que aqui eu não apresentei.
Então, sempre que vocês virem aqui porcentagem, lembrem que tem que multiplicar por 100, tá? Se não multiplicar, não tem problema, não vai estar errado, tá? É que se multiplica por 100, a gente de fato vai ter o número que a gente quer obter, que é uma porcentagem. Que vai ficar para a empresa, né? Ou seja, vai ser absorvido para cada R$1 de vendas. E aí, essas vendas descontados custos, despesas operacionais e não operacionais. Percebe que vai descontando cada vez mais coisas? Antes era só custos, né, custos. Aí depois era custos mais despesa operacional. Aí agora é custos, despesa operacional e despesa não operacional. E isso vai limpando o número, né, o índice. Lembra que o anterior era uma medida de eficiência, aqui é uma medida de geração de valor, né, quanto está valendo o meu negócio. A margem líquida dá essa possibilidade, essa visão, né? Então, é dividir o lucro líquido pelas receitas de vendas, receita de vendas. E aí tem esses índices aqui, que também estão dentro dos índices de rentabilidade, que são os índices de retorno. Tá? Eu não apresentei eles lá no começo, né? Mas eles estão incluídos aqui também, tá? Retorno sobre o ativo total, a gente chama de ROA, ou então de ROI, tá? Então, é a mesma coisa, tá? ROA ou ROI é a mesma coisa, tá? É que aqui ele é chamado de retorno sobre investimento, né? Porque ele está falando do ativo. Então, aqueles lá de rentabilidade, aquele primeiro pacote ali, era pensando no passivo, né? Agora a gente está olhando para o ativo. Aqui ele vai medir a eficácia, tá? Em gerar retorno. Isso a partir dos ativos disponíveis, tá? Então, a gente vai olhar para o lucro líquido e vai fazer um comparativo com o ativo total. Tá? Então, essa matemática aqui me fornece o ROA. Tá? Eu estou usando o ROA porque é assim que está no nosso livro. Então, para a gente manter o padrão, tá? Eu deixo da forma como está no livro, porque possivelmente as atividades do AVA também devem utilizar essa sigla aí. E o segundo índice de retorno é o retorno sobre o capital próprio, que é o ROE, tá? Ele vai medir o retorno sobre o investimento de acionista, que vai ser o lucro líquido, mais uma vez, né, no numerador da razão, só que aqui, em vez de ser ativo, né, total, vai ser o patrimônio líquido. E aí, por isso que é já o investimento do acionista. Esse índice aqui, que é o último, tá? Ele chama de preço por lucro, ou preço barra lucro, tem essa simbologia aqui, P barra L, que é uma espécie de comparação, tá? Do valor de mercado da empresa. Que ele é calculado como a razão entre o preço de mercado, e aí precisa ter conhecimento do mercado de ação, de bolsa de valores e tal, por isso que ele não consegue ser calculado só com informações dos relatórios, tá? De balanço e de DRE. Tanto porque, olha só, aqui no denominador, a gente tem que conhecer essa informação de lucro por ação. Se não tiver, a gente não consegue obter esse índice. Vamos para a prática. Olha só, tem esse balanço aqui, tá bom? E a gente tem novamente, né, 2 períodos, tá? Então, olha só para vocês... Quase que eu não consigo. Aqui, ó. Tá meio ruim, né? Porque eu fiz um print do livro. Olha, até cortou aqui, tadinho. Cortou o número. E a gente vai calcular, olha, os índices de endividamento e de rentabilidade. Então, vamos lá. Mais uma vez, vamos fazer a relação capital de terceiro sobre capital próprio, né? Lembrando que essa aqui é a matemática por detrás. A gente calcula para cada período, então a gente vem buscar nos relatórios, lembra aqui, ó, que é o passivo circulante e o não circulante. Onde que está isso, professor? Está aqui, ó. Está aqui, ó, a linha do circulante, o subtotal. Então, a gente, para x0, pega esse valor. O não circulante, a gente tem que ter essa informação também, né? No relatório, no balanço. Se não tiver, porque sempre vai ter, né?
a gente não consegue calcular, mas vai ter para o período x0, então, ó, somar esses dois, né? Lembra aqui, ó, é o circulante e o não circulante, então, somar este com este, né? Porque o passivo total, ele inclui o patrimônio líquido, então a gente está desconsiderando o patrimônio líquido. Por quê? Porque ele vai estar aqui, ó, no denominador, né? Então é o passivo exigível, né? Que é aquela soma desses dois valores pelo patrimônio líquido, e a gente tem aqui, ó, de 1,24 como resultante. Para o período X1, mesma coisa, tá? Então, ó, 25,290 mais não circulante, 4,556, dividido pelo patrimônio líquido, 17,058. Aqui, ó. E aí eu tenho esse índice aqui, ó. O que esse índice está me dizendo, tá? Então, ó, e aí a gente tem aqui um aumento, né? De um período para o mais atual. A interpretação é dada desta forma: houve um aumento das dívidas, né? Então, aqui é a dívida que a gente tem em relação o passivo é a dívida, né? Porque é o financiamento que a gente tem em relação ao capital próprio. Então, se aumentou o índice, é porque aumentou a dívida, tá? Em relação ao patrimônio líquido, que é a nossa referência. No primeiro período, era para cada R$1, né, de capital próprio, a gente tinha 1,24 de terceiros. Então, a minha dívida com os terceiros, ela era assim. Só que agora, para cada R$1, eu tenho 1,75, né, do capital de terceiro, ou seja, eu estou devendo mais, né? Então, aumentou a dívida, tá? Então, é isso que está me dizendo esse resultado. O outro índice, que é agora a relação de capital de terceiro em relação ao passivo total. Então, vai incluir o patrimônio líquido agora, né? Então, a gente vai pegar esses números aqui da linha cinza, certo? Então, da linha cinza, tá? Então, a gente vai... Aqui o denominador, desculpa, o numerador é o mesmo, né? Então, a gente calcula 2, porque a gente tem 2 períodos, a gente precisa fazer isso, senão a gente não consegue fazer um comparativo, né? Certo? Então, aí a gente pega aqui o total, ó, 42171 para x0, que é a coluna do x0, 42171. E aí a gente tem o exigível, né? Então, tá aqui o circulante, 19628, 19628, e o não circulante, 3735, ó, 3735. Eu não coloco pontos para separar os milhares, a casa de milhares, porque eu já percebi que às vezes isso confunde vocês. Às vezes, quando vai usar, eu acho que, não sei se é o caso de vocês, tá? Eu digo vocês, eu digo no geral o aluno. Então, por quê? Eu lembro quando, às vezes, eu fazia isso, nos meus slides, aí o aluno ia fazer na calculadora a conta, ele colocava, por exemplo, 3.735, ele colocava 3 pontos, quando eu escrevia ponto, 3.735. E ele não está escrevendo 3.735 assim, né? Ele está escrevendo 3,735. Porque na calculadora, ele usa a regra norte-americana, né? Que o separador de decimal é ponto e a separação de milhar é vírgula, né? É diferente. E aí, por isso que eu não coloco pontos aqui, tá? Só para não causar confusão. Aqui tudo tem ponto, né? Mas aí eu não coloco aqui, justamente para quando vocês forem refazer, para vocês fazerem, porque para não induzir a erro, né? Eu não coloco ponto para não induzir vocês a esse erro que eu comentei aqui. E aí, né, tá aqui, ó, 0,5540, tá bom? Primeiro soma, depois divide. Para x1 também, ó, pega os valores de x1, 25290, 4556, vou somar. O passivo total, 46904, somo, divido, deu 0,6323. Comparando, o que isso está me dizendo, né? A pergunta que não quer calar. A relação de capital de terceiros em relação ao passivo total aumentou, né? De 50, aí, ó, quando a gente multiplica por 100, né? 55,40 para 63,23.
Ou seja, estou devendo mais, né? Aumentou a dívida também, né? Porque se é o capital de terceiros, né? Então, eu tenho os terceiros aumentando o seu fatia do bolo, né? A fatia do bolo deles está maior dentro da minha empresa. E aí, um exercício aqui para a gente separar em passivo oneroso e não oneroso, tá? Eu peguei aquela mesma tabela que eu mostrei agora há pouco, quer ver? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, essa mesma, tá? E essa informação eu separei naquilo que é oneroso e não oneroso. Lembra que é oneroso aquilo que gera juros e encargos? Então, ó, é considerado como oneroso, né, justamente esses empréstimos e financiamentos, ó, tá? Então, isso aqui, basicamente, é o que é considerado oneroso, né, porque é uma tomada de financiamento em instituição financeira, e aí isso vem cheio de encargo, né? E o restante não é considerado como oneroso, por isso fica aqui nessa parte. Quando a gente tem 2 períodos, aí a gente consegue calcular o percentual de oneroso de cada período, tá? Como? Olha só, para o x0, né? Ele está chamando 20x0 agora, 20x0, 20x1, tá? É como está no livro. Então, esse 23,363 aí, ele é a soma, tá? Ele é a soma, acho que deve estar pequenininho para vocês, eu vou aumentar, ó. Esse valor aqui, ó, 23,363, ele é a soma de oneroso mais não oneroso de cada período, ó. Então, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta coluna, né? Então, a segunda e a quarta é tudo do x0. É não oneroso e oneroso. Então, tudo do x0 tá aqui, ó. Segunda e a quarta. Então, 14,896 mais 8,467 dá isso aqui, ó. 23,363. Então, é o passivo, né? É o passivo desse ano, tá? O passivo exigível, tá? Não tem patrimônio líquido aqui. Aí a gente calcula o percentual de oneroso fazendo o quê? Ó? Pega aqui, ó, a quantidade, né, de passivo oneroso, que a gente classificou como oneroso, e divide pelo passivo exigível, tá? Divide pelo passivo exigível. E multiplica por 100, né? Só não está multiplicado por 100. E aí ele vai me dizer qual é o percentual de oneroso, né, no passivo exigível, tá? Então deu 36,24. O mesmo exercício é feito para x1, lembra? x1 é a primeira e a terceira. Tá? Então, é a soma de 20,581 com 9,265, dá esse número aqui, 29,846, e a gente pega, ó, do valor que é classificado como oneroso e divide por esse total, que é o passivo exigível desse período, né? Que é o x1. E a gente consegue obter aqui, multiplica por 100, né, esse resultado, como 31,04. Isso é o percentual de oneroso, né, dentro do passivo exigível que a gente está trabalhando. Então, o que a gente conclui? Ó, passivo oneroso de um período para o outro. Reduziu aqui, né? Ó, a composição do endividamento em passivo oneroso e não oneroso teve redução, né? De 36,24 para 31,04. Então, de certa forma, isso deu uma melhorada em relação a isso, porque a gente tem dívidas com menos encargos, né? As dívidas não com menos encargos, mas as dívidas, né? As fontes de financiamento que a gente tem, elas estão menores para aquelas que são mais onerosas. Margem bruta, né? Vamos fazer o cálculo das margens? Tá, rapidinho, juro para vocês que eu não vou demorar. Margem bruta, tá? Estou chamando de MB, tá? Para economizar espaço. Margem bruta, então o que é? É o lucro bruto sobre a receita. Então, tem aqui outros dados, tá? Tenho aqui outros dados. Eu tenho uma DRE, né? Uma demonstração de resultados de exercício, então é da DRE que eu vou retirar todas essas informações, tá bom? Então, tem aqui receita, lucro, despesas, entre outros. Lembrando que a margem bruta é o lucro bruto, tá? O lucro bruto
né? Para X0, então, ó, lucro bruto é o 6305. Onde que está isso aqui? Onde que está isso aqui? 6305. Lucro bruto, tá aqui, ó. Lucro bruto. 6305. Ó, vem aqui, ó. Lucro bruto, tá? 6305. E aí, quem é o denominador? É a receita de vendas. Então, é a receita de vendas, né? Total, né? É a receita operacional. 31535, ó. 31535. Dividiu, se a gente multiplica por 100, a gente tem um percentual. Para o outro período, mesma coisa. Vem aqui no lucro bruto, que é 14,047, tá aqui. E a receita de vendas, eu considero como a receita operacional. 54875. Divido, multiplico por 100, vou ter esse 25,59. E aí eu comparo, né? A margem aumentou, né? Então, numericamente, ela aumentou de 20 aproximadamente para 25,59, né? Então, a margem margem bruta, né? Ela teve um aumento. A operacional. Lucro operacional por receita de vendas, usando o mesmo conjunto de dados. Então, a gente vai ter um período X0 e um período X1, então eu estou chamando de MO, tá? A margem operacional, MO. Então, a gente tem o lucro operacional, tá? Ele está negativo aqui, né? Então, a gente considera ele como negativo, ó, menos 731. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Então, é essa linha que a gente vai olhar para os dois períodos. E embaixo, quem é? Receita de vendas. Então, é aquele mesmo número lá de cima, aquele primeiro aqui. Tá? Então, menos 731 sobre esse total, que é a receita operacional. Para cada período, multiplico por 100, eu vou ter aqui, ó. Lembra que aqui não é negativo, né? Então, 5913, ó. 5913 é positivo e aqui é negativo, o operacional é negativo. Então, teve um aumento na margem, né? Já era negativada, então estava numa situação ruim, né? Deu uma melhorada, foi para o positivo pelo menos, tá? Multiplicando aqui por 100 cada um, então tem esses números aqui, tá? Em percentual. Margem líquida. Então, margem líquida é lucro líquido, né? Então, é olhar para o lucro líquido, onde está? Na linha, ó, esse valor 4, 352, cadê? Aqui, ó, resultados do exercício, né? Isso aqui é o lucro líquido, tá? Então, a gente olha aqui, ó, bem aqui, ó. Isso aqui é o lucro líquido, tá? Que é o resultado, a última linha, quer dizer, tem essas duas aqui de baixo, né? Mas isso aqui é também pelo lado do balanço, né? Mas aqui nesse primeiro quadro da DRE, a última linha é o lucro líquido. Está negativa no período X0 e está positiva no X1. Isso em relação à receita operacional, quanto que representa, né, de margem. Era uma margem negativa, então não tinha lucro, né, estava negativado e cresceu. Tudo bem que, ó, pelo menos foi para o positivo, multiplicando isso por 100, ficou acima de zero, né, que já é bom, né. E aí vamos calcular rapidinho esses índices de retorno, tá? Porque a gente consegue calcular com essa DRE aqui, com os dados DRE. Lucro líquido pelo ativo total. Lembra que lucro líquido é a última linha daqui do quadro da DRE, né? Então, aqui, ó, 4352 e 2094, tá? Para período X1 e X0 e X1, e só que agora a nossa referência não é mais a venda, né? A receita de vendas, o ativo, tá? O ativo vai me dar vai ser minha referência. Divido isso por isso, tá? Tenho esse número, posso multiplicar por 100 para ter o percentual. Isso por isso também no período X1, então aqui, ó, esse número, receita líquida, tá? O lucro líquido, desculpa, é isso mesmo, lucro líquido. E aí o ativo total, então é esse dividido por este, tá? Então, este por este. E aí, multiplicando por 100, eu tenho esse resultado. Então, o retorno aqui nesse período mais recente, né, da minha comparação, é isso, indicando rentabilidade. Então, aqui eu não tinha, né, eu tinha dívida, né, tava negativado,
e aqui passou para um cenário melhor, bem melhor, né? Porque agora a empresa está gerando valor. O outro, que é o índice de retorno sobre... Cadê? Que eu esqueci. Vamos ver. O ROE. Cadê? Cadê o ROE? Sobre o capital próprio, tá? Sobre o ROE, ele é uma sigla do inglês que é Return on Common Equity. Então, retorno sobre o capital próprio, tá? Return on Common Equity. Olha, eu pagando mico aqui, né? Falando inglês. Então, olha só. Então, para medir eficiência, isso aqui, né? Lembra que eu disse que ele é uma forma de medir eficiência? Não, desculpa, é o retorno do investimento do acionista, né? Então, o acionista estava perdendo aqui nesse primeiro, porque é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Então, a gente tem que pegar a informação do balanço, né? Esse aqui, eu não sei se fica na DRE, não sei se vocês já calcularam uma DRE, produziram uma DRE de fato, não sei confesso que eu estou com uma dúvida se essas duas linhas aqui, elas fazem parte dela. Eu sei que fazem parte do balanço, né? Então, faz? Não, essa é do balanço. É, do balanço, né? Tá bom, obrigado. E aí, né, o que a gente faz aqui? Lucro líquido pelo patrimônio. Então, a última linha aqui da DRE, né, que é o resultados dos exercícios, negativo, ó, tá tudo muito ruim aqui no primeiro período, né? E no X1 deu uma melhoradinha. Então, ó, lucro líquido, patrimônio líquido, que está aqui, né? Vindo do balanço. Dividindo isso por isso, multiplicando por 100, a gente tem lá um negativo de 23%, né? Então, a gente não tem retorno, né? Tem dívida, mas... para X1, mesma coisa. Última linha DRE 2094 e última linha aqui lá do balanço, né? Da parte do passivo, onde fica o patrimônio líquido, né? Onde ele é registrado. Que é 17,058 para o período X1, dividiu, multiplicou por 100, tem um número percentual. Então, teve uma melhora, né, de certa forma, né? Então, aqui é o retorno de investimento aqui de terceiros, né, do acionista, desculpa, né? Então, são os envolvidos na organização, tem agora um percentual positivo de retorno. E é isso. Esse preço de mercado a gente não, a nossa autora não trouxe lá nenhum exercício, então eu também não apresentei. Mas aí a gente precisaria de informações de mercado de ações para produzir sobre esse índice. Tá? Então, falamos de dois grandes grupos de índices, né, de endividamento e de rentabilidade. Apresentamos aqui esses conjuntos de índices, né, de endividamento, e apresentamos esses outros conjuntos de índices, esse outro conjunto de índices para representar a rentabilidade, para a gente fazer uma análise, né? E os índices são úteis para isso, né? Análise da saúde financeira ou do desempenho da empresa, né? Desempenho financeiro de uma empresa. Capital de giro e análise financeira, nossa referência, né? Nossa autora Adriana. Tá? Hora da atividade, né? Já comentei. Tá? Eu vou já encerrar a gravação e aí eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida a respeito, tá? Então, é isso aí, galera. É só eu descompartilhar aqui. Acho que descompartilhou, né? Esse Teams aqui, ele dá umas loucuras de vez em quando.